ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba 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 banana, tocare lo potatori. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Somatize. Vamos continuar aqui no preparatório para o IFET 2016. Queria dedicar esse vídeo para Dirlene, minha aluna querida, que agora foi para o 9º ano e não é mais minha aluna. Beijo, Didi. Bom, essa questão fala o seguinte: em uma pesquisa sobre o estado de saúde de um grupo de 700 pessoas acima de 65 anos, constatou-se que, primeiro, 300 pessoas dessas 700 são fumantes. 380 dessas pessoas são hipertensos. E 100 não são hipertensos nem fumantes. Com os dados dessa pesquisa, podemos concluir corretamente que, neste grupo pesquisado, o número de fumantes que são hipertensos é igual a... Então, veja bem, eu tenho aqui as possibilidades da pessoa ser apenas fumante e não ser hipertensa. Eu tenho a possibilidade da pessoa ser hipertensa e não ser fumante. E eu tenho a possibilidade da pessoa não ser nem hipertensa nem fumante. E a última é da pessoa ter as duas doenças. Perdão, duas doenças. Vamos colocar que é uma doença. E da pessoa tanto ser hipertensa quanto ela fumar. Então, eu tenho 4 possibilidades. Se eu falei 3, falei mentira. Perdão. Tem 4 possibilidades, ou tem as duas doenças, ou não tem nenhuma das duas, ou só tem uma das duas, tá? Quando isso acontece, e ele me dá esse total, eu tenho que saber o seguinte. Primeira coisa, eu vou tirar as pessoas que não são nada, nesse caso, ó. Eu tenho 700 pessoas, dessas 700, 100 não são fumantes e não são hipertensas, ou seja, 700 menos 100... eu tenho 600 pessoas. Quem são essas 600 pessoas? Nessas 600, algumas só fumam, algumas são hipertensas apenas e algumas são as duas coisas. Além de fumar, são hipertensas, tá? Que é o que ele quer, ó. Qual que é o número de fumantes que são hipertensos? Então, o que eu tenho que pensar? O seguinte, eu sei que são 600 pessoas, tá? Ou fumam, ou são hipertensas, ou fumam e são hipertensas. São 3 possibilidades, né? Assim. E aí ele me coloca quantas são fumantes e quantas são hipertensas, tá? Então, esse número que eu percebi que é a mais, é justamente esse número aqui que a gente vai falar que é o número da interseção, que são as pessoas que fumam e são hipertensas. Então, reparem, são 300 pessoas fumantes, mais 380 pessoas hipertensas, no caso, 680 pessoas. Só que tem um detalhe, eu já sei que não pode ser 680, porque são só 600 pessoas que ou fumam ou são hipertensas. Por quê? Na pesquisa são 700, só que 100 nem fumam e nem são hipertensas, ou seja, só sobra 600. Só que na conta que ele me deu aqui, ó, dá 680. Ou seja, tá passando 80 pessoas, não é assim? Então, pessoal, este 80 que está sobrando, ó, reparem, tem que ter 600 pessoas com doenças. Só que eu somei aqui os hipertensos e os fumantes, deu 680, tem 80 a mais. Justamente esse 80 que tá sobrando, isso é um macete, né, uma pegadinha desse tipo de questão. Justamente esse 80 que tá sobrando é o número de pessoas que têm as duas doenças, tá? Então, vamos perceber que agora vai fechar, quer ver? Só para ficar comprovado que é esses 80 mesmo. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Normalmente a gente usa o que a gente chama de diagrama de Euler, ou de Euler, tá? Vou fazer aqui no rascunho para vocês entenderem. Olha, eu tenho as pessoas que são fumantes, eu tenho as pessoas que são hipertensas, eu não tenho as que não são nada, nem hipertensas nem fumantes, vou pôr pra cá. E essa parte aqui no meio são as pessoas que têm as duas coisas, tanto fumam quanto são hipertensas. Então, ó, para começar, são 100 pessoas aqui fora que não tem nem hipertensão e nem fumam.
Acabei de ver que são 80 pessoas que fumam e são hipertensas. Então, eu coloco aqui, ó, 80 pessoas estão dentro desse conjunto, 80 pessoas estão dentro desse conjunto. 300 pessoas são fumantes. Então, o que eu tenho que pensar? Dentro desse balãozinho das fumantes, tem que ter 300 pessoas. Só que já tem 80, então faltam ainda 220 pessoas. É assim que eu faço. Hipertensos, são 380 hipertensos. Dentro desse balãozinho tem 380 pessoas. Só que já tem aqui 80, então faltam 300 pessoas. Então, concluindo, eu tenho aqui, ó, 80 pessoas que têm as duas doenças. Eu tenho 220 pessoas que apenas fumam, mas não são hipertensas. Eu tenho 300 pessoas que são hipertensas, mas não fumam. E eu tenho 100 pessoas que não são nada, nem hipertensas, nem fumantes. Lembrando que a questão falou que são 700 pessoas. Vamos contar? 220 mais 80, 300. 300 mais 300, 600. 600 mais 100, 700. Tá vendo? Na hora que a gente faz esse diagrama, fecha. Então, esse número a mais, tá? Ó, que você perceber, é justamente o número da interseção. Um número que é comum aos dois, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Curtam, por favor, esse vídeo, compartilhem se vocês tiverem gostado e críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Muito obrigada!